Um abraço aqui o doutor Belísio Neto, na escuta aqui do nosso programa, dando aí um abraço para os idosos, viu? Doutor Belísio desejando aí, médico geriatra, uma feliz marcha dos idosos para todos os nossos idosos aqui da nossa região de Seridó. Manda o nome completo, endereço, né? E você vai concorrer ao final da nossa participação aqui com o Dr. Robson a 2 coleiras livres para o seu animal. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje é livre, né? Manda para cá a sua pergunta, nosso WhatsApp 992053030. Aproveitar aqui o ensejo aqui da Festa de Santana, a gente sempre fala nessa questão de como deve ser os cuidados dos animais, por exemplo, em época de festa. As pessoas saem de casa, deixam o animal sozinho, né? Quais são os principais cuidados? Marcos, uma coisa interessante, a festa de Santana, ela é uma festa totalmente diferente das outras festas que costumeiramente nós temos, tá? Uma característica que existe na festa de Santana é a vinda de pessoas de outras cidades que se hospedam em casa, né? E nesse assunto aí, a gente tem bastante problema com cães e gatos. Desde a fuga de animais, porque a pessoa chegou em casa, deixou o portão aberto, acidentes, porque tem muitos carros na cidade e esses carros podem causar atropelamento, né, acidente com cães e gatos. Mas um dos principais problemas que existe são para felinos, né, para a questão dos gatos. Por quê? Porque os gatos eles se estressam muito com a questão de pessoas estranhas no domicílio. Quando existe visita, quando existe pessoas ali que estão transitando, mesmo que temporariamente pela casa, esses animais eles se estressam demais. Muito barulho de carro nas ruas. Então tudo isso aí faz com que os gatos eles se escondam muitas vezes, eles fiquem lá acabrunhado, vou falar um nome popular até nordestinês, né? Fica acabrunhado, fica ali escondido e deixa de se alimentar, deixa principalmente de beber água, né? E isso daí faz com que ocorra o aparecimento de diversas outras doenças secundárias. Aí nós podemos ter, quando os gatos deixam de comer, aí ele pode entrar num quadro de lipidose hepática, né? Quando ele deixa de beber água, a gente pode aí apresentar ao animal um quadro renal ou um quadro urinário, uma infecção urinária. E tudo isso aí é em virtude desse estresse que está sendo causado muitas vezes pela quebra da rotina que existe para com esses animais. Então o que é que a pessoa pode fazer? Pode estar aí, coloca-se esse animal em um local reservado, né? Onde ele tem acesso à água, onde ele tem acesso a alimento, tem um abrigo adequado para que ele possa passar esses dias com menos estresse possível, Marcos. Já tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, doutor Robson. O gato daqui apareceu com uma gripe. Eu digo gripe porque ele espirra e o nariz é cheio e fica saindo uma secreção amarela. Qual é indicado? E aí, doutor Robson? Olha, esses problemas em gatos, nós chamamos eles de complexo respiratório felino. Por que o complexo respiratório felino? Porque existem vários agentes que podem estar causando esse quadro respiratório, né? Ele pode ser aí desde uma sinusite até uma pneumonia, tá? Então, nós podemos ter aí presença de vírus, presença de fungo, presença de bactéria ou uma infecção mista, tá? Quando você cita que existe aí já a presença de secreção amarelada, a gente subtende-se que já existe aí a presença de pus, a presença de um quadro de uma infecção bacteriana. Então é interessante nessas situações aí fazer com que esse animal fique bastante hidratado, né? Você vai ter de procurar o auxílio de um médico veterinário para que ele possa, através de exames, principalmente de um hemograma, fazer aí a diferenciação de qual seria aí um provável agente, né? Já que quem iria dizer se existe ou não a presença seria
um exame suave dessa secreção, mas aí pelo hemograma a gente já consegue ter um direcionamento e poder entrar com a medicação adequada, aí que seja nebulização, que seja lançar mão de medicações sistêmicas, oral, injetável, para que possa ir de um broncodilatador, aí vai depender de cada caso, para que possa tratar de forma adequada esse complexo respiratório felino. Lembrando que existe em felinos, né, a presença aí no complexo respiratório da clamídia, né, que é uma zoonose, é uma doença que também pode passar para o ser humano. Tem mais perguntas? Nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos e a Dr. Robson. Eu quero saber, eu adotei uma cadelinha, ela tem na faixa de 2 meses. Ela vive com o olho direito remelando. Aí me passaram um colírio, mas não está tendo resultado. Eu queria que ele me indicasse alguma coisa. E aí, Dr. Robson? Primeira coisa é dar os parabéns por você ter adotado um animal. A gente sempre aqui dá os parabéns a quem adota. Vê só, quando existe secreção ocular em filhotes, a gente sempre tem de pensar em uma doença chamada sinomose, tá? Aí a sinomose, ela é uma doença causada por um vírus que uma das suas sintomatologias seria o aparecimento de secreção ocular. Mas também existem outras doenças que podem estar acometendo o olho de cães, né? E de gatos também. Aí nós podemos ter desde uma úlcera de córnea ou um pelo batendo no olho, uma triquíase, que seria o pelo batendo no olho, um entrópio, que seria as pálpebras voltando e os cílios voltando e batendo no olho. Então tem de fazer uma avaliação clínica disso daí. Muitas vezes existem prescrições de medicações sem saber o que é a causa daquela secreção. Por exemplo, pessoas que, em um paciente que tem úlcera de córnea e prescreve um corticoide, alguma medicação que tenha corticoide e que ao invés de melhorar esse quadro, faz agravar esse quadro. Então, minha dica para você é que leve para um médico veterinário. Ele vai provavelmente fazer o exame clínico, lançar mão de exames aí com teste de fluoresceína para ver se existe presença ou não de úlcera de córnea e entrar e fazer a medicação de forma adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu quero aproveitar e perguntar ao Dr. Robson que a minha cachorrinha ela tem hipotireoidismo. Dr. Robson talvez não lembre, mas minha cachorrinha é Lola e é paciente dele. E eu quero fazer o exame dos hormônios para saber como tá. Mas a minha cachorrinha não pode passar 30 dias sem tomar a medicação, porque eu já deixei, ela ficou bem doentinha. Então, quantos dias eu deixo ela sem tomar para poder fazer esse exame? E aí, Dr. Robson? Olha, Marcos, essa questão da gente retirar a medicação para fazer exames, ela é lançada à mão, é feita essa manobra, né, vamos dizer assim, quando a gente quer saber se existe ou não ali a dúvida se esse animal tem ou não hipotireoidismo. Quando ele está sendo já medicado, quando ele já foi diagnosticado, a gente pode fazer esses exames de T3, T4 livre, T4 total e TSH, que são os exames que são feitos para a tireoide, sem precisar fazer a retirada da medicação. Porque aí, nessa situação, a gente já leva em consideração o uso da medicação quando é feito esses exames. É como ela falou, quando a gente retira essa medicação por 30 dias e vai fazer o exame, esse animal entra em um quadro aí não desejável, né, um quadro clínico não desejável pela ausência da medicação. Então a gente pode sim fazer os exames sem necessariamente fazer a retirada, já que o diagnóstico ele já foi estabelecido pelo profissional. Então a senhora pode procurar a clínica que vai ser aí direcionado, feito os exames, encaminhado. Esses exames eles são feitos em Belo Horizonte, né? E vai dar continuidade ou vai fazer o ajuste da dosagem da medicação, se necessário. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia.
Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta, pergunta ao Dr. Robson. Eu crio uma cachorrinha salsicha, ela tem 7 anos. E ela tem mania de comer folha seca, engola a folha e fica vomitando. Ela está assim, frequentemente ela está fazendo isso. Por favor, pergunta aí a ele se ele sabe me informar o que será porque ela engola essa folha e vomita. Um bom dia, muito obrigada. E aí, doutor Robson? Marcos, isso aí pode ser desde um hábito, ela criou um hábito de brincar com a folha e no ato de brincar, ela ingere essa folha pela brincadeira. A folha, ela causa uma irritação da mucosa do estômago, né? E consequentemente ali o estômago entende que é um corpo estranho por essa irritação e ela regurgita, né? Ela vomita. As outras possibilidades aí vai desde um problema gástrico, um desconforto no estômago, e ela utiliza a folha também para tentar aliviar esse desconforto. Pode ser aí, por exemplo, um desconforto se ela tenha diversos vermes estomacais, né? Em gato é comum, quando tem bola de pelo no estômago, o gato usa esse artifício para tentar expulsar as bolas de pelo ao vomitar quando come uma planta, quando come um corpo estranho. Problemas aí de deficiência de fibra na alimentação também pode levar a um quadro desse. Então existem vários fatores, né? Mas que com a identificação, com exames, muitas vezes na veterinária hoje já se faz uma endoscopia num paciente para verificar como está, se tem uma úlcera, se tem um problema mais grave a nível de esôfago. Então isso aí, hoje a medicina veterinária está avançando bastante. Mas pensar aí nas coisas mais simples, por exemplo, em fazer uma vermifugação, em verificar a qualidade da ração, a periodicidade que esse animal está ingerindo esse alimento, né? O tipo de alimento que ele está ingerindo, ver também se não tem outra doença secundária, algum outro problema que possa estar levando esse paciente a fazer essa ingestão, ou até mesmo um estresse. O estresse ele pode fazer com que o animal leve a uma depravação de apetite. Tem mais perguntas? Manda para cá seu nome, o seu endereço e daqui a pouco você vai concorrer a 2 coleiras livre para proteger o seu cachorrinho. Gente, é muito fácil, basta mandar só o nome completo e o endereço. Pronto, nem precisa mandar áudio, é só o nome completo e endereço. Daqui a pouquinho vamos sortear aí essas 2 coleiras. Tem mais pergunta? Bom dia. Doutor Robson, meu nome é Maria da Guia dos Santos, moro no bairro Solidário, aqui em Caicó. Eu gostaria de saber por que minha cachorrinha fica só balançando os ouvidos e não para. Existe algum problema na audição dela? E aí, doutor Robson? Olha, essa questão de balançar a cabeça, balançar os ouvidos, existe desde a presença de ácaros, existem uns ácaros que se instalam dentro do ouvido, causando bastante incômodo para esses animais. Isso acontece muito em gato. Gato que fica só coçando a orelha, a pessoa acha que é um otite, que é um processo inflamatório, mas muitas vezes são esses ácaros que ficam irritando o ouvido. Em cão é mais comum esse balançado de cabeça, ou o coçar de cabeça, ou colocar a cabeça lateralmente, ficar com a cabecinha torta, quando esse paciente está apresentando quadros de otite, né? A otite ela é um processo inflamatório no ouvido, também pode levar a mais um agravamento, levando a um processo infeccioso. Ele pode ser aí também de diversas causas, seja bacteriana, fúngica ou mista, e é interessante que você faça a verificação se existe presença ou não de algum ectoparasitas, né? No caso, aí você vai ver se tem um carrapato, você vai ver se tem uma sarna dentro desse ouvido. Fez o descarte dessa possibilidade, vai fazer aí a avaliação clínica, né? Com um otoscópio nesse ouvido para verificar se existe processo inflamatório ou infeccioso. Consequentemente, depois, se você identificou e quiser saber qual o agente está causando e a qual bactéria ele é sensível, o fungo, aí você lança a mão de exames de cultura, né, com antibiograma, e, consequentemente, você faz a linha de tratamento. Lembrando que
hoje, vários veterinários já tratam sem necessariamente ter, quando é inicialmente, sem necessariamente ter esses exames complementares para que possa auxiliar no tratamento dessas otites. Tem mais perguntas, doutor Robson. Minha cachorrinha entrou no cio faz uma semana hoje. Quando eu posso dar o antício? É o anticio, né? Anticio, aliás. Que são os progestárneos. Veja bem, lembrando que se sua cadela ainda está com sangramento, ela ainda não está ovulando, tá? Ela vai ovular quando o sangramento para. Então, se o sangramento parar, não solte ela não, porque se soltar ela vai emprenhar, certo? O ideal é que você faça a cadela, Marcos, ela entra no cio de 6 em 6 meses. Então, quando ela sair do cio, você pode aguardar aí 30 dias e fazer a administração do progestárneo sem menor problema, tá? Porque ele vai aí proteger ela, diferente da gata, que se a gata entra no cio a cada 21 dias, uma vez por mês, mais ou menos. Então, se você não fizer imediatamente pós-cio, ela vai entrar no cio novamente em breve. Então, tem esses cuidados em não deixar elas ter acesso à rua, porque senão ela vai cruzar e emprenhar. E na cadela você pode esperar aí 30 dias pós-cio para aplicar sem menor problema. Tem mais perguntas. É indicado peixe cozido para cachorro? Eu me preocupo muito com a alimentação de peixe para cães, né? O gato, ele cata as espinhas. O cão não. O cão, ele é mais voraz, ele é menos seletivo na alimentação, e o risco de ele fazer a ingestão de uma espinha de peixe causar um corpo estranho a nível de boca, de esôfago, de estômago, né, é grande. Então eu não aconselho esse tipo de alimentação. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Doutor Robson, eu moro aqui no sítio. Eu gostaria de saber, porque faz alguns tempos que aqui e acolá amanhece uma galinha cheia de sangue, sabe? Aí no puleiro, no chão, também pinga no chão o sangue. Quando foi ontem mesmo, essa noite, hoje de manhãzinha, o galo do terreiro amanheceu com a perna cheia de sangue, chega descendo assim da coxa para baixo, e lá no puleiro chega a estar a pocinha de sangue também. E a gente tá achando que é um morcego. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para isso? E será que é um morcego mesmo? E ele, doutor Robson? Com certeza isso aí é um morcego. Nós temos os morcegos hematófagos, existe o Desmodus rotunus, o Diphyla e o Dianemos, né? O Desmodus rotunus, ele é o mais comum, apesar dele não gostar tanto de se alimentar de aves, né? No caso de galinha, de galo, mas ele, quando existe a ausência de outros animais, por exemplo, bovino, equino, ele também se alimenta, tá? Ele tem, quando ele morde lá a pele do animal, ele solta uma substância anticoagulante para facilitar o sangue migrar para a boca dele, né, e ele sugar esse sangue. Consequentemente, quando ele deixa de se alimentar, aquele sangue ali tem um anticoagulante, continua sangrando, né, não para de imediato. Então, por isso que você vê esse sangue, essa pocinha. Eles chegam a sugar, muitas vezes, uma quantidade tão grande de sangue que o animal morre, né, por essa sangria, tá? Por isso que você encontra também aves caídas no chão mortas. Isso daí é bastante comum. É muito difícil e complicado fazer essa questão de combater o morcego hematófago em aves, porque são várias aves, você não tem muitas vezes como colocar uma rede, porque as aves, quando vão voar, se engancham nessas redes. O tratamento ideal seria o governo do estado voltar a fazer o combate aos morcegos hematófagos nas furnas, né? Mas também aí tem a questão do impacto ambiental, e muitas vezes o IBAMA, o IDEMA, os órgãos ambientais impedem que exista
esse combate a esses morcegos hematófagos. Lembrando que a raiva, pessoal, está voltando ao país. Ela nunca se ausentou. Porém, a gente já escuta diversos relatos de animais raivosos. Inclusive, agora recente, nós temos outro caso humano em Brasília, né? Então a gente sempre se preocupa. Caicó teve recente um caso em um gato. Caicó tem diversos morcegos aí diagnosticados pelo Centro de Zoonoses positivos para raiva. Então vamos vacinar os nossos cães, os nossos gatos. Quem tem aí animais na zona rural, vacine os equinos, vacine os bovinos, porque é uma doença que está voltando consideravelmente na nossa região. Em 2 minutinhos, iremos fazer o sorteio das 2 coleiras livres da Ouro Fino, aqui no nosso quadro check-up no rádio, nessa manhã de sexta-feira. O nosso ouvinte conta o seguinte: eu tenho um Rottweiler, né, 3 anos, nunca namorou. Tem que colocar o bichinho para namorar? Não necessariamente, Marcos. A cruza do animal, ele não vai beneficiar ou não vai piorar o quadro dele, né? O quadro de estabilidade dele. Pelo contrário, muitas vezes esse animal ele cruza de forma indiscriminada e ele pode ali estar adquirindo alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo, um TVT, que é um tumor venéreo transmissível em cão. Tá? E outra doença que ele também pode pegar, por exemplo, uma leishmaniose em pequenas proporções, mas existe a transmissibilidade dessa doença pela cruza. Para fechar, nossa outra pergunta, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria que o Dr. Robson me ajudasse. Eu adotei um cachorrinho, tá com 2 meses, vai vir amanhã aqui para casa. Eu já queria ter o hábito de limpar os dentinhos dele. Como faço? E ele, Dr. Robson? Parabéns novamente por ter adotado. Veja só, o hábito em filhote ele é bastante interessante. Você pode criar o hábito dele inicialmente como forma de brincadeira, né? Você pode pegar a escovinha de dente, melar um pouco em alguma coisa saborosa, exemplo, um líquidozinho de sachê, e você fica esfregando a boca dele com uma dedeira ou então com a escova mesmo, e ele adquire o hábito que aquilo ali é uma coisa saborosa. Então tem o sabor da alimentação e a brincadeira do escovar. Depois que ele criar o hábito daquele objeto entrando em contato com a boca dele, aí você vai criar esse hábito introduzindo um pouco da pasta, né? A pasta ela é específica para cão e gato. E, consequentemente, ele vai criando aquele hábito e você vai ter aí uma boa qualidade de higiene bucal desse paciente. Gente, antes de fazer aqui o sorteio, só trazer aqui para você um recadinho rápido aqui do nosso programa, né? Dizer que o Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263, Instagram, você pode seguir aí, @Veteripet. Geraldinho Oliveira, quantas pessoas participaram hoje aí, enviaram os seus nomes para participar aqui do sorteio das 2 coleiras livres da Ouro Fino, Geraldo? 81 pessoas. 81 pessoas, né? Então, Dr. Robson Góes, você vai dizer aí 2 nomes, 2 números, aliás, de 1 a 81, por gentileza. 45. 45, Geraldinho. 45, Carla Regina Santos, Sítio Solidão. Carla Regina Santos, Sítio Solidão, município de Caicó de Serra Negra do Norte. Não tinha o município. Vai ter o telefone de contato aí, telefone né? de contato. Carla. Deixa eu repetir aqui. Carla Regina Santos, Sítio Solidão. Pronto, ela ganhou uma coleira. A segunda coleira desta sexta-feira. Número 5. Número 5, Geraldo Oliveira. Opa, vamos ao número 5. Maria Eunice de Souza Lucena, de Ouro Branco. Ah, Maria Eunice de Souza Lucena, de Ouro Branco. Isso, exatamente. Terra do Divino Espírito Santo, né? Essas 2 pessoas, elas vão procurar aí a Veteripet, não é aqui a rádio, não é a Veteripet, ali pertinho da Eletrocentro, na rua Augusto Monteiro, vai levar o documento e dizer: olha, eu vim aqui pegar a minha coleira livre que foi sorteada lá no Panorama 95. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Queria agradecer ao pessoal da
da Medivet, né, que é o distribuidor da Ouro Fino, por estar cedendo essas 2 coleiras livres, coleira que protege contra a leishmaniose, né, contra o calazar, e que a gente está aqui ao longo desses programas sorteando. E também desejar a todos os peregrinos, as pessoas que estão chegando a Caicó para se reencontrarem, né, aí depois desses 2 anos de ausência da festa, e que estaremos aí de braços abertos para recebê-los. Bom final de semana a todos. Um abraço. A Carla está aqui lembrando que o Solidão dela é de Caicó, não é de Serra Negra, é de Caicó, viu? Obrigado, Dr. Robson, por sua participação.